E nós vamos fazer contato com o professor do Departamento de Geografia da USP, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, Wagner Ribeiro. Bom dia, Wagner. Bom dia, Glauco. Bom dia quem nos acompanha. Wagner, nós tivemos na semana passada a aprovação por parte do Senado do novo Marco Legal do Saneamento Básico, que aí mexe em vários pontos, inclusive a questão do tratamento, coleta de esgoto, acesso à água. Quais as principais questões que estão envolvidas nesse projeto que foi aprovado, Wagner, e os pontos que são prejudiciais para a população de uma forma geral? Veja, Glauco, o Brasil vai na contramão do que o mundo está fazendo, né? Nós já alertamos isso em várias colunas passadas, mas é importante dizer que depois de 30 anos do modelo de privatização, nós assistimos, na verdade, duas premissas, né, que já estão comprovadas cientificamente. Primeiro, a qualidade da água diminui, porque quando você pensa a água em termos apenas de lucro, não se faz, infelizmente, né, as empresas detentoras aí dos contratos não têm cumprido os requisitos para manutenção de todo o sistema de tratamento de água. Então, se verifica já comprovadamente uma queda na qualidade da água. Segundo ponto importante, Glauco, isso também interessa diretamente ao usuário final, que somos nós, o preço da tarifa fica mais caro, né? Então, são duas premissas que já estão comprovadas e não por acaso a gente verifica nos últimos 15 anos um processo que é chamado na literatura de remunicipalização, desprivatização, volta ao controle do Estado, porque você tem situações de volta para o município, outras situações onde a unidade federativa acaba assumindo, enfim, é uma complexa forma, né, conceitual, mas isso não vem ao caso. O princípio que está posto aí, em geral, é que o Estado volta a controlar o serviço de coleta, distribuição, né, de tratamento da água. Por quê? Porque se verificou, na verdade, que não está se atingindo as premissas fundamentais de que é garantir água de qualidade a toda a população e, principalmente, Glauco, o saneamento. E quando nós falamos em saneamento hoje, é importante pensar, e nesse aspecto a lei, pelo menos, cuidou, né, que nós temos que pensar no lixo associado também ao esgoto. Então, a lei, inclusive, ela flexibiliza a possibilidade, ela deixa aberta, por exemplo, a possibilidade de você retirar os catadores que foram incluídos na Política Nacional dos Resíduos Sólidos do processo agora de tratamento e destino final do lixo dos municípios, independente do tamanho do município. Ela flexibilizou o fim dos lixões até 2021 agora para as metrópoles, 2024 para os outros menores municípios, mas não detalha exatamente como é que vai ser a participação dos catadores, por exemplo, que tiveram um papel reconhecido muito, muito importante e adequadamente, eu diria, na PNRS, por exemplo. Então, é uma lei atrasada, que volta, que recua, né, que incentiva a privatização e, principalmente, para os pequenos municípios, Glauco, isso é algo que tem que ser muito destacado também. Como é que funcionava até então? As empresas, inclusive estatais ou não, elas deveriam fazer o que a gente chama de investimento cruzado, ou seja, se você tem um contrato com uma grande metrópole como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Manaus, onde você tem uma densidade populacional mais elevada e, portanto, maior rendimento, era necessário também investir em municípios pequenos, para que você possa levar água de qualidade e saneamento onde não é tão rentável. Esse tipo de situação acabou. Então, você vai fazer com que municípios pequenos, de menor porte, eu diria até cidades médias, em alguns casos, vão deixar de ser interessantes do ponto de vista da remuneração do capital. Como é que eles vão fazer? A lei preconiza que eles se organizem em consórcios municipais. Ora, nada melhor fazer uma gestão pública de um consórcio municipal. Por que organizar um consórcio municipal que não é que está correto, evidentemente, mas jogar para a iniciativa privada? Por que não organizar, então, na escala da gestão estatal? Nós sabemos que a premissa do que o Estado é, como se diz por aí, é corrupto, é ineficiente. Veja, o setor privado é tão corrupto e ineficiente quanto. E tem uma agravante: o setor privado sempre é mais caro porque ele tem que remunerar o capital. Então, quando tudo funciona bem, sem corrupção e eficientemente, o público é sempre mais barato, porque não tem que remunerar o capital. Portanto, é outra premissa também fundamental que nós não podemos perder de vista. Em linhas gerais, Glauco, eu diria que essa lei ela vem atrasada, coloca o Brasil na contramão do que nós estamos assistindo no mundo. Veja, cidades como Buenos Aires, né, nós estamos falando de Berlim, né, estamos falando de Jacarta, as grandes cidades no mundo que estavam sob gestão privada voltaram para a gestão estatal. E agora nós vamos ver no Brasil um estímulo à privatização, infelizmente.
E às vezes, né, Wagner, quando a gente fala em universalização do acesso à água, nem precisa ter a privatização, basta ter uma gestão de cunho privatista. A gente tem um exemplo, por exemplo, da Sabesp, a Companhia de Abastecimento de Água do Estado de São Paulo, que durante o período de racionamento, em que consumidores residenciais pagavam sobretaxa, tinham que economizar, às vezes ficavam sem água durante o dia, algo que acontece inclusive até hoje nas periferias da capital paulista, descobriu-se que empresas, as grandes empresas que são grandes consumidoras de água, continuavam recebendo desconto para consumir mais água. Ou seja, enquanto na ponta o consumidor residencial estava lá sofrendo, as grandes empresas continuavam tendo desconto. Quer dizer, isso evidencia bem que uma gestão de cunho privatista pode, na verdade, afetar totalmente essa questão da universalização do acesso à água, prejudicando os mais pobres e beneficiando os de sempre, Wagner. Não há dúvida, Glauco. Esse exemplo que você trouxe é muito importante. A gente tem até o nosso livro Branco da Água, a gente discute essa questão também. São chamados contratos, né, de demanda firme, que a Sabesp firmou, algo que na minha cabeça é inconcebível, né? Que é, na verdade, você levar a manutenção do consumo elevado para algumas empresas, para que elas possam ter, ao final, no preço do litro consumido, mais barato até do que algumas comunidades, por exemplo. Então, é realmente estarrecedor, né? Você estimula o desperdício, estimula o uso inadequado, inclusive, porque para o cara manter o consumo elevado, ele vai ter que, muitas vezes, certamente desperdiçar água. São os problemas da gestão privada, né? A gestão privada ela vai fazer com que o indivíduo, o consumidor, seja um grande usuário como uma indústria ou pequeno usuário, na perspectiva dele, quanto mais água ele consumir, mais lucro ele vai ter. Então, é também uma medida antiambiental, né? Uma medida que vai contra as premissas de que nós devemos garantir o acesso à água, especialmente nesse momento de transformação aguda que nós estamos vendo no sistema climático. Se nós pensarmos nas mudanças climáticas, por exemplo, né, toda essa alternância de chuva que a gente tem verificado, alternância de temperatura, enfim, a seca esse ano, que ao que tudo indica, está tomando proporções graves já no sul-sudeste, por exemplo, em que pese ontem temos o ciclone extratropical intenso, né? Mas até então estamos vivendo um período de muita seca, isso faz com que nós tenhamos dificuldade de acúmulo de água, porque mesmo quando a chuva vem de maneira intensa, ela também é difícil reter essa água, e quando ela não vem ainda mais difícil, evidentemente. Então nós estamos diante de um cenário de muitas incertezas, e jogar essa incerteza para a gestão privada, onde o foco central é o lucro, me parece um erro estratégico e que lesa, sem dúvida, o interesse público e o direito humano à água, que é uma premissa fundamental que nós temos que buscar no século XXI. E lembrando, né, em especial para quem é de fora de São Paulo, que a Sabesp é uma empresa de capital aberto, né? Ela tem ali uma participação privada muito grande e infelizmente as últimas gestões têm sido orientadas aí para dar uma satisfação para o investidor privado. Agora, Wagner, essa luta ela continua na prática, porque mesmo que seja sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro esse novo marco legal do saneamento, ainda temos aí a regulamentação da lei e também possíveis demandas judiciais em relação a esse marco. Não há dúvida, Glauco. A decisão final vai caber ao município, então nós temos aí uma luta de escala mesmo, né? Em que pese o marco legal na escala federal preconizar essa premissa, nós podemos, na escala do município, batalhar, lutar, não é? E tem, infelizmente, exemplos importantes de gestão municipal de água pública, né? Santo André, por exemplo, Ribeirão Preto, para citar situações mais próximas aqui do estado de São Paulo. Então, existe sim possibilidade de resistir a essa demanda mais ampla, mas é evidente que o governo não está pensando dessa forma, né? Isso começou já depois do golpe com o governo Temer, e agora o Bolsonaro, que fez a medida provisória, que acabou caducando, ele vem com esse projeto de lei, que foi aprovado a toque de caixa no Senado, na Câmara em dezembro do ano passado, agora no Senado, sem discussão ampla, sem levar em consideração, enfim, todo o conhecimento científico acumulado. E só para citar o caso da Sabesp, por exemplo, né? Veja um exemplo ruim, né? Que é, infelizmente, a situação da Sabesp. Durante a crise de gestão da água de 2013 2015, para se fazer pesquisa, Glauco, e ter informação sobre a situação dos reservatórios e principalmente a demanda que estava posta na região metropolitana, nós tínhamos que ler os relatórios encaminhados para o setor financeiro, né? Para os acionistas da Sabesp. Veja você, não há transparência alguma, né? Então, quando você faz um contrato, por exemplo, com uma empresa privada, como é que vai ser a visibilidade, a disponibilidade dos dados, que é algo fundamental para que você possa fazer planejamento e preconizar aí aquilo que a gente fala, né, muito importante, que é a segurança hídrica, você garantir água de qualidade e em quantidade suficiente para a população.
São questões fundamentais, né, que esse projeto de lei, onde teve aí o Tasso Gereissati um papel destacado, infelizmente, eu diria, leva, né, a questionamento, sem dúvida. E eu diria, inclusive, alguns colegas já estão até levantando, o professor Cláudio de Mauro, da Universidade Federal de Uberlândia, que há uma premissa inconstitucional nessa questão. Qual seria a premissa que ele está levantando? Que, na verdade, como é uma decisão que cabe na escala do município, não poderia a União, que está na escala federal, criar legislação sobre isso. Esse é um debate muito interessante, né, que deve certamente envolver todo o setor jurídico, o Ministério Público, etc. Então, como o Cláudio Mauro já levantou essa questão, eu acredito que é um debate que nós devemos dar corpo, dar visibilidade e até eventualmente convidá-lo para uma entrevista para ele possa expor também, Glauco, seria muito interessante esse ponto de vista que parece muito inovador, interessante e que vai afrontar, sem dúvida, né, essa decisão apressada tomada no Senado e, insisto, uma decisão que vai contra o que nós estamos assistindo no mundo inteiro. Então vamos conversar com você, Wagner, já para agendar essa conversa aqui no Jornal Brasil Atual. Wagner, muito obrigado pela sua participação aqui e até a próxima. Até a próxima. Conversamos com o professor do Departamento de Geografia da USP do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, Wagner Ribeiro. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.